Boa noite a todos que estão assistindo a TV Barretos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos falar é sobre doenças do ouvido. E o convidado dessa noite é o otorrinolaringologista Dr. Fransérgio Cavallari. Boa noite, Dr. Fransérgio. Boa noite, Dr. Munir. Boa noite, meus caros barretenses. Estamos aqui à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o assunto das doenças do ouvido. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agora, a tua especialidade é otorrinolaringologia, né? Isso, exatamente. Dá para você explicar o que envolve essa especialidade? Quais são os órgãos que ela envolve? Sim, na verdade é uma especialidade bem ampla, com doenças tanto de caráter clínico, né, que a gente atende em consultório, em pronto-socorro, quanto algumas doenças de tratamento cirúrgico. No caso, a otorrinolaringologia lida com as doenças do ouvido, que incluem as tonturas, né, que são os problemas labirínticos, as vertigens, a perda de audição, que é a surdez, as infecções de ouvido, os problemas nasais, né, nariz entupido, sinusites, infecções de garganta, problemas de língua, problemas nas cordas vocais, rouquidão, ronco. É uma especialidade com uma gama muito variada, né, de atuação. As sinusites também são de... processos alérgicos. É enorme, alergias, né? É uma abrangência, parece que é pouco, né? Mas é uma abrangência enorme, né? É verdade, a gente trabalha com bastante coisa. Sem contar que existe as partes, as lesões, né, na orofaringe, na garganta ali. O otorrinolaringologista faz realmente, pelo menos a investigação das doenças neoplásicas. A gente não faz o tratamento, geralmente o oncologista, cirurgião de cabeça e pescoço, trata das doenças, mas a investigação é feita pelo otorrinolaringologista, né? A diferenciação entre a doença benigna e maligna. E aonde às vezes pega um diagnóstico mais precoce, né? De repente, né? Sim. O otorrino geralmente vem no otorrino, onde vai dar um diagnóstico mais precoce. Sim, principalmente os tumores relacionados ao uso do fumo, que são lesões na cavidade oral, né? Tumores de boca, tumor de língua, de glândulas salivares. Isso tudo, geralmente a pessoa procura primeiro o otorrinolaringologista com os sintomas e depois a gente faz a investigação e, se forem casos de neoplasias malignas, a gente encaminha para a cirurgia de cabeça e pescoço. Tá, joia. O Dr. Fransérgio também é professor da faculdade aqui de medicina, né? Sim. E qual área você dá lá na faculdade? Tá, a parte de otorrino, eu sei que você fala também. Mas tem outros assuntos que você aborda na faculdade de medicina para com os alunos? Sim, eu sou professor da faculdade de medicina, mas o curso de graduação ele tem um tempo muito curto de ensino da otorrinolaringologia em si. São apenas 2 semanas aí, a contar no curso todo, né? Como eu fui durante 3 anos coordenador do pronto-socorro aqui da Santa Casa de Barretos, eu me acostumei bastante com o atendimento de urgências e emergências e foi por essa via que eu entrei na faculdade de medicina. As urgências, tanto clínicas quanto cirúrgicas, o curso de socorrismo, eu ajudo a ministrar essa parte lá dentro e sou um dos responsáveis lá pelo laboratório de habilidades médicas e de simulação em ensino médico. Olha, que legal, parabéns, hein? Antes de nós começarmos a falar das doenças do ouvido, eu gostaria que você mostrasse para nós a parte anatômica, né, do ouvido. Tem jeito de colocar essas imagens para nós? É possível colocar a imagem? Vamos lá. Aí. Tá, essa imagem mostra para a gente o ouvido como ele é por dentro. Esse é um corte como se a gente estivesse vendo o ouvido de frente, né? Por fora a gente vê a orelha e depois tem um canalzinho ali onde estão sendo indicados ali os pelos, que aquilo é o que a gente chama de parte externa do ouvido. É o conduto auditivo externo. É onde geralmente a gente atende pacientes
principalmente crianças que adoram colocar algum corpo estranho, alguma coisinha aí no ouvido, né? A gente é muito acionado no pronto-socorro infantil para fazer remoção de miçangas, de grãos de arroz, milho, feijão. Isso tudo se encontra nessa parte que está sendo mostrada, logo depois dos pelos, até essa partezinha azul que é o tímpano. Ali certo. O ouvido é fechado. Agora, ali a cera fica logo perto dos pelos ali, né? Junto nos pelos, a cera. E muitas pessoas têm o hábito de usar o cotonete para fazer higienização ali. É aconselhável fazer isso? Não é muito recomendável o uso dos cotonetes, porque ele pode até agravar o problema. O ouvido, ele tem um sistema de descamação, de renovação da pele, que onde a cera se acumula mais, o próprio ouvido se encarrega de jogar aquilo para fora. Quando a gente usa o cotonete, a gente está empurrando a cera mais para dentro, e com isso o peso dessa cera que está sendo empurrada para dentro dificulta a autolimpeza do ouvido. Então a cera aí deixa de conseguir ser jogada para fora e a pessoa tem um acúmulo, aí não tem jeito, só o médico consegue remover. Aí tem que remover com uma pinça especial para poder tirar, né? Inclusive o corpo estranho, né? Inclusive o corpo estranho, da mesma forma. Agora, volta a imagem novamente, dá para voltar? Só para continuar na anatomia. Aí tem um conduto auditivo externo, aquele azulzinho. Isso, aquele azulzinho é o famoso tímpano. É a membrana que fecha o ouvido. E do tímpano para dentro tem a parte média do ouvido. Essa parte mais alaranjada, que parece uma continuação do conduto auditivo externo, é uma área oca preenchida por ar dentro do osso temporal, que é o osso que está incluído o ouvido, e aquilo tem uma comunicaçãozinha, ali onde está escrito trompa de Eustáquio, é uma comunicação entre a cavidade do ouvido e a transição ali o finalzinho do nariz e o começo da garganta. Ali tem uma pequena abertura por onde entra ar e por onde sai a pressão do ouvido. Tá certo. Às vezes, quando essa trompa de Eustáquio está entupida ou a saída dela está entupida, a gente tem formação de secreção dentro do ouvido, que é uma das doenças que a gente vai falar mais para frente. Ah, tá joia. Agora, por exemplo, a pessoa, nós estamos conversando, né? E obviamente o que eu falo, a minha fala vai chegar no seu ouvido, né? Vai bater no tímpano, vai ter a vibração e vai lá naquelas estruturas os ossos, os ossinhos, isso, né? Os ciclos, né? Exatamente. Que vai entrar depois na parte neurológica, que vai para o cérebro, onde que interpreta. É isso? É isso assim, mesmo que acontece. Né? Que complexidade, não é? A vibração do tímpano, ela é transferida para os ossículos. Exatamente. Ele vibra, um ossículo bate no outro, a gente tem 3, né? O martelo, a bigorna e o estribo. O estribo é o último e ele já está encostado na parte neurológica. Essa partezinha encaracolada se chama cóclea. E é ela que vai interpretar o som e mandar por essa parte amarela, que é o nervo auditivo, vai transmitir esse som para o cérebro, ele vai compreender. É como se o tímpano e os ossículos fossem a cabeça de um microfone, a cóclea e o nervo auditivo fossem o cabo do microfone, até o local da compreensão, que é o cérebro, que seria a caixa de som. Olha só, é super interessante, né? Olha que imagem bacana. Agora, assim, todo esse trajeto, a gente está falando assim, só de ouvido, né? Então, estamos tirando a parte da orofaringe, que é a laringe, faringe, e as amígdalas, a língua, que faz parte do estudo da otorrinolaringologia, né? Só para a gente ter uma ideia, a complexidade só do ouvido, né? E agora, aquelas estruturas está à mercê de algum processo infeccioso, alguma patologia? Tudo está? Sim, né? Tudo ali pode ser envolvido. A parte mais externa, aquela parte que a gente conversou, onde tem a formação do cerúmen, onde geralmente criança coloca corpo estranho,
aquela parte do ouvido é a que está sensível às famosas doenças de água. Você vai nadar, vai na praia, está muito calor, você tem uma infecção. Essa infecção a gente chama de otite externa, que é na parte de fora do ouvido, e ela acontece bem nessa partezinha do canal auditivo, do tímpano para trás, do tímpano até a orelha. Essas infecções, elas são predispostas por acúmulo de água, de calor, que isso faz crescer alguns micro-organismos que gostam desse ambiente, principalmente fungos e bactérias. E qual a faixa etária mais que pega mais infecção nesse local aí? Nesse local, a infecção é distribuída por praticamente todas as faixas etárias. Crianças, adultos, idosos. É um pouco mais comum em crianças porque elas têm o conduto auditivo mais curto e a entrada de água é mais facilitada. Né? Então, isso predispõe ao acúmulo de micro-organismos. Aí passando dali, aí já vem o tímpano, né? Isso. Aí tem a doença do tímpano também? O tímpano em si, ele raramente ele é o sítio, o local primário da doença. O que acontece é que dele para trás, onde era para ser uma cavidade oca, cheia de ar, pode acontecer a infecção por micro-organismos que vêm, por exemplo, do nariz e da garganta, via tubo auditivo, eles contaminam essa parte do ouvido, que é chamado de ouvido médio, e pode haver acúmulo de secreção ali dentro. Esse tipo de otite é aquela mais comum em crianças, tá? Mas também pode dar em adultos. E às vezes essa infecção é tão forte, acumula tanta secreção, que a secreção não tem espaço para sair para o lado de dentro, pela própria tuba auditiva. Isso provoca uma pressão sobre o tímpano e ele perfura. Quando o tímpano perfura, geralmente o paciente se queixa de uma dor forte e depois dessa dor começa a saída de secreção. Geralmente é uma secreção amarelada, bem líquida, pus mesmo, geralmente tem mau cheiro. Ruim, né? E se o tratamento não é imediato, a gente pode ter depois uma dificuldade na cicatrização do tímpano. Olha só. E aí a perfuração timpânica fica, não cicatriza sozinho, e aí apenas com uma cirurgia chamada timpanoplastia, a gente consegue corrigir esse defeito do tímpano. Olha só. Você falou logo no meio da nossa conversa desse assunto, que a infecção inicia pelo algum processo infeccioso no nariz ou na garganta que transmite lá. Existe comum. Então uma ligação entre o nariz, a garganta com o ouvido? Sim. Na verdade, se a gente pensar como se as estruturas da face, o nariz, a garganta e o ouvido fossem cômodos de uma casa, a gente poderia dizer que o revestimento, vamos chamar de o carpete daquela casa, embora esteja em cômodos diferentes, o carpete é o mesmo. É o mesmo, né? Então pode haver uma infecção nasal ou de orofaringe, e por essa comunicaçãozinha, que na imagem a gente viu descrita como trompa de Eustáquio, os micro-organismos se proliferam ali e tem o que a gente chama de infecção ascendente, porque eles sobem e vão se encaixar ali dentro da parte média do ouvido. Tá, joia. Ó, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais dessa infecção. Eu gostaria de perguntar para você, por exemplo, a pessoa vai para a praia, na hora que está descendo a serra, dá aquele desconforto no ouvido enorme. O que é isso? O que fazer para melhorar nessa situação? Ok? Vamos um intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos falando sobre doenças do ouvido com o Dr. Fran Sérgio. E a pergunta que ficou para ele responder agora é com relação quando a gente está descendo uma serra ou fazendo uma viagem de avião, dá aquele desconforto no ouvido, né? O que fazer para tirar esse desconforto? Tá. Na verdade, primeiro você tentar explicar o que é esse desconforto. Como eu disse antes, o ouvido ele é uma caixa oca dentro do osso, né, do tímpano para frente, preenchida de ar. Esse ar entra em contato com o ar ambiente através da tuba auditiva ou trompa de Eustáquio. Dá para pôr imagem aí? Quer ver na imagem? Dá para pôr aquela Pode imagem? ser, É eu isso? consigo explicar Aí. com imagens.
Tá aí? Aí, essa trompa de Eustáquio que está sendo mostrada, ela traz o ar de dentro do nariz e da garganta para o ouvido. Toda essa parte vermelha depois da trompa de Eustáquio é oca, está preenchida de ar. Quando a gente desce a serra, a diferença de pressão do ar de fora com o ar que está dentro do ouvido empurra o tímpano para dentro e o ar fica fazendo uma pressão negativa para tentar sair. Tá. E aí aquela tentativa que a gente faz, abrindo, fechando a boca, tentando bocejar, isso aí vai esticando a musculatura do final do nariz e do começo da garganta para abrir a saída da trompa de Eustáquio. Isso faz entrar o ar com a mesma pressão que estava do lado de fora e aí dá uma aliviada. Então, bocejando ajuda, mascar chiclete, por exemplo. Bocejando, mascar chiclete. Né? Às vezes, a pessoa tem um probleminha de nariz, por exemplo, rinite alérgica, que é extremamente comum, e aí, às vezes, vale até a pena tomar algumas medicações ou aplicar no nariz, medicações descongestionantes antes da viagem, para poder manter essa tuba auditiva aberta. Tá certo. Agora, voltando na infecção de ouvido, por exemplo, uma mãe tem um nenê, como é que ela pode desconfiar que essa criança está com dor de ouvido? Porque a criança não fala, e aí? Tem algum macetinho para a mãe falar, opa, tem uma infecção de ouvido? Existe alguma possibilidade? Na verdade, bebês que ainda não conseguem expressar suas queixas, né, que não conseguem falar o que está sentindo, os diagnósticos são difíceis. E a otite é muito comum nessa faixa etária e se mistura com as outras síndromes febris da infância. Né? Então, o bebê que está muito irritado, chorando muito, que não está comendo bem e apresentando febre, a otite sempre é uma das coisas que a gente tem que examinar, desconfiar. Né? Aí é bom levar no pediatra para ser examinado. Às vezes, um primeiro tratamento de uma otite simples, o pediatra tem condições de dar. Às vezes, essa infecção pode complicar. Né? Como a gente viu nas imagens, como o ouvido é uma caixinha oca dentro do osso, uma infecção muito severa, muito importante, pode passar para o lado do osso do ouvido. A criança pode apresentar um inchaço e uma vermelhidão atrás da orelha, que significa uma inflamação chamada mastoidite, que é uma complicação da otite. A partir daí, aí é bom o especialista olhar, ser acionado. Geralmente os pediatras, quando chega nesse ponto, solicitam uma avaliação do otorrino. Tá certo. Muitas vezes a mãe aperta aqui na orelha e a criança dá um desconforto. É um sinal de infecção no ouvido também ou não? Nas otites médias, que são a infecção do lado de dentro do ouvido, que são aquelas que causam febre e irritação, não é não é um sinal muito significativo. Agora, casos em que a otite é externa, aquela causa da água que inflama a pele da parte de fora, aí sim é significativo, aí tem alguns sinais que a mãe pode perceber. Então vai notar que a criança provavelmente não está ouvindo muito bem, a manipulação do ouvido de qualquer forma é dolorosa e pode haver uma secreção até com mau cheiro. Nesse caso, desconfiar, levar para o médico, tá? Pode ser inicialmente um pediatra para olhar e dependendo do grau da infecção, esse caso tem que ser encaminhado para o otorrino. Tá, joia. Agora, com relação ao zumbido, né? É um desconforto que incomoda a pessoa e às vezes nem chega a dormir. Fica irritado, acaba até prejudicando no seu dia a dia, na tua vida ocupacional, né, no seu trabalho, né? E o que vem a causar o zumbido? Tem tratamento? Como é que é feito isso aí? O zumbido, na verdade, é uma queixa muito recorrente, muito comum na otorrinolaringologia, e existem zumbidos de causas tratáveis, e existem zumbidos em que realmente o tratamento medicamentoso ou cirúrgico são mais complicados de se obter resposta. Certo. E, na verdade, quanto mais tarde você começa o tratamento, pior a situação fica. Tá? O zumbido nada mais é que a pessoa ouvir um barulho que não existe. Então, existe no nervo da audição
uma atividade do nervo. O nervo está funcionando como se estivesse ouvindo um barulho, certo. mas esse barulho não existe. Não existe o barulho. Tá? Quando o barulho é devido a causas tratáveis, a gente age nessa causa e resolve. Por exemplo, a tuba auditiva não funcionando, como a gente estava conversando, causando essa pressão no ouvido, pode causar um zumbido. E aí você trata essa disfunção de tuba auditiva e tem a regressão do zumbido. Às vezes, durante uma infecção, uma otite, principalmente da parte média do ouvido, o zumbido aparece. Esse zumbido também é tratável. Você trata a otite, o zumbido desaparece. Resolve, Doenças da articulação da mandíbula, que na verdade quem vai tratar isso coisa, são ortodontistas. Né? Mas um tratamento, uma mordida incorreta, por exemplo, pode causar zumbido do lado em que a articulação da mandíbula está afetada. Por isso que é importante fazer a correção com o aparelho também, né? Exatamente, aparelhos, né? próteses, implantes. Nossa senhora, é muito complexo. E a pessoa às vezes acorda com zumbido também, né? Ela pode perceber o zumbido, e na verdade o zumbido é tão mais perceptível quanto mais em silêncio a pessoa está. Então, na verdade, ela acorda, às vezes por outro motivo, mas não consegue voltar a dormir porque começa a perceber aquele zumbido. O zumbido, às vezes, é um sinal inicial de perda auditiva. Às vezes a pessoa não consegue notar que começou a perder a audição, e um dos primeiros sinais que surgem é o zumbido. Por isso, todo paciente de zumbido, quando começa a ser avaliado pelo otorrino, ele passa por uma avaliação auditiva. Ele faz uma audiometria para medir a audição, porque pode ser um sinal precoce disso. O envelhecimento do nervo auditivo geralmente causa zumbido. Ah, tá legal. E qual é a faixa etária que começa a ter essas alterações do nervo auditivo? Onde vai levar a surdez, no caso, né? Na maior parte da população, isso se dá depois dos 65 anos. Mas existe uma predisposição genética e em que a gente diz que a perda auditiva tem uma causa familiar quando ela aparece antes dos 55 anos. Isso tem que ser investigado porque podem ser outros problemas. Tá certo. Perda auditiva, né? Além da parte do envelhecimento, tem outras causas que pode fazer a pessoa perder a audição? Sim. Inclusive, uma das coisas que a gente comentou aqui, a infecção auditiva, a infecção do ouvido médio, que causa secreção, que causa perfuração do tímpano, pode causar um grau de perda auditiva. Tá certo. Essa perda auditiva não vai ser tão grave, porque o tímpano e a cadeia ossicular, os ossinhos do ouvido, eles são responsáveis por amplificar o som. Não é muito correto a gente falar em porcentagens, mas para o público conseguir entender, entre 20% e 35% da audição ela é amplificada, aumentada pelo tímpano e pelos ossículos. Então, quando você perfura o tímpano, você perde essa vibração e começa a haver essa perdazinha, 20%, 30%, 35% da audição. Olha só. É uma causa. Uma outra causa muito comum e que até acomete mais mulheres do que homens se chama otosclerose. É uma doença de diagnóstico não muito raro. Ele é feito através do exame auditivo, da audiometria, e às vezes a gente usa tomografia, ressonância magnética para olhar, que o que acontece é uma imobilidade, uma travada do movimento dos ossinhos do ouvido, e que chega até o último ossinho, que é o estribo, que está encostado no nervo, ele não consegue mais se mexer e não causa a amplificação do barulho. Então, esse caso, ele é um tipo de surdez que é tratável cirurgicamente. Tá certo. É removido esse último ossículo que não funciona e a gente coloca uma prótese ou de titânio ou de téflon por dentro do ouvido. Resolve e acaba resolvendo. E acaba resolvendo. E o aparelho tem uma funcionalidade boa para os casos de surdez? Sim. Tem. E hoje os aparelhos são bons do ponto de vista estético? Porque eu acho que tem muitas vezes a rejeição, né? A pessoa fica meio, não gosto de usar, né? Isso, porque existe aquele preconceito, sei lá, né? Exatamente. E você encontra isso no seu dia a dia? A gente encontra, sim.
pacientes que têm uma certa rejeição ao fato de estar se utilizando de aparelhos auditivos, mas o que a gente costuma fazer no consultório é sempre tentar insistir que a pessoa pelo menos teste o aparelho auditivo. Tá certo. Porque quem realmente tem uma perda auditiva importante, usa um aparelho auditivo, desde que ele seja bem moldado, que ele seja bem regulado, o ganho na qualidade de vida da pessoa é tão grande que ela esquece aquele estigma social de estar usando um aparelho, uma prótese, e se beneficia tanto do efeito dela que acaba... O efeito positivo, né? O efeito positivo, acaba... exatamente. Acaba esquecendo aquele estigma social. Tá joia. Agora, a dica que você vai dar para uma mãe, né? Uma criança, um nenê, né? Como que a mãe pode perceber que essa criança tem alguma surdez? Hoje, tem uma dica para poder... Hoje, na verdade, existe uma testes, lei, né? a lei do teste da orelhinha, que na verdade é um teste chamado emissões otoacústicas. Teoricamente, todo bebê nascido no Brasil teria que fazer esse exame, e esse exame já é um rastreio para surdez. Porque quanto antes você percebe que há uma perda auditiva em uma criança, mais cedo essa criança é tratada, seja através de aparelhos auditivos, acompanhamento fonoaudiológico, acompanhamento médico, descobrir a causa dessa surdez é muito importante também, né? Então seria muito importante que essa lei fosse cumprida, que todo bebê fizesse esse teste. O melhor é a prevenção. O prognóstico é muito melhor, né? Sim, sem dúvida. Com relação ao nenhuma. aprendizado na escola, tem tudo isso está envolvido, né? Isso, até o diagnóstico, antes do teste da orelhinha ser bem difundido, o diagnóstico de perda auditiva em crianças, ele se dava por distúrbios comportamentais e por dificuldade de aprendizado, principalmente na surdez que não é tão profunda, né, que não é percebida tão cedo. Tá certo. Agora, no próximo bloco, doutor Francisco, eu gostaria que você falasse um pouco sobre aquela coisa que incomoda muita gente, tontura, vertigem. Pode ser? Claro. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos falando sobre doenças do ouvido e uma das doenças do ouvido é com relação a tontura, vertigem, né? O que vem a ser isso, doutor Francisco? Na verdade, o que o povo chama a boca pequena de labirintite, na verdade são os sinais. Na verdade o mais correto seria a gente falar que eles estão tendo tonturas ou vertigens, tá? Que são sintomas de uma série de doenças diferentes que podem acometer o labirinto. A gente pode ver na imagem o labirinto. Essa partezinha vermelha embaixo que parece um caracol é a cóclea, responsável pela audição. Aquela parte de cima que parece que tem duas orelhinhas, aquilo ali é o labirinto. Tá? Ela está preenchida de um líquido que, conforme a gente vira a cabeça, esse líquido se move. E é o movimento desse líquido que vai falar para o nosso cérebro em que posição que está a nossa cabeça. Olha só que interessante, hein? Então, podem haver doenças em que há uma precipitação, vamos chamar só para o povo entender, não é bem isso que acontece, tá, gente? Mas pode haver uma precipitação desse líquido, ele pode ficar muito turvo, muito pesado, e pesando em cima do labirinto, ele está informando a cabeça que ela está se movendo, mas na verdade ela não está. Então o resto do corpo vai entender que está havendo um movimento e na verdade esse movimento não existe. Isso é a sensação de vertigem. Tá? Não Não é tontura. É uma tontura, na verdade. É uma tontura. Na verdade a tontura é uma série de sintomas. Às vezes a pessoa... Vertigem é quando ele diz que a tontura está fazendo ele rodar ou que o mundo está rodando. A tontura, por si, pode ser só uma sensação de cabeça vazia, uma sensação que o corpo está levantando e abaixando.
isso pode ser considerado uma tontura. Ah, Tá? E as doenças mais comuns que ocorrem são o envelhecimento das próprias células labirínticas, que são células nervosas que com o tempo vão perdendo a função e não tem a regeneração pronta, adequada. Tá? O labirinto é uma das coisas que informa da postura e do equilíbrio do corpo, mas não é só ela. Doenças no cérebro, doenças no cerebelo, que são órgãos do sistema nervoso central, também podem acarretar tonturas. Tá? Mas o mais comum, sem dúvida, é o labirinto. E entre as doenças labirínticas, a mais comum é o envelhecimento. O envelhecimento. Mas diabetes, pressão alta, alguns tipos de antibióticos, alguns tipos de diuréticos. Pode levar isso. Triglicéride alto, colesterol alto, doenças de tireoide. Isso tudo é tóxico para o labirinto também. Tá? Então, como eu disse, o que o povo chama de labirintite, na verdade, são sintomas de uma gama muito ampla e diferente de doenças. Agora, o tratamento nesses casos? Então, o tratamento, nos casos em que há uma doença que a gente chama de doença de base, uma doença que está causando a toxicidade do labirinto, como a pressão alta, o diabetes, doença de tireoide, doença de triglicéride, o tratamento dessas doenças já vai também melhorar o labirinto, tá? Os sintomas labirínticos. As labirintites que não têm uma causa bem definida, a gente pode tratar com medicações que vão diminuir um pouquinho a sensibilidade desse labirinto, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque elas também têm efeitos colaterais sedativos, dão sonolência, diminuem o reflexo, então são muito perigosas de ser usadas, por exemplo, em idosos, porque eles já têm uma alteração no equilíbrio pelo envelhecimento, tanto o labirinto quanto o cérebro, o cerebelo, as articulações, tudo isso é afetado pela idade. Você ainda vai dar uma medicação que seda, que aumenta a sonolência, que diminui o reflexo, você está tendo um risco muito maior de quedas e que nessa faixa etária as quedas têm consequências muito piores. Qual o comportamento, às vezes, que a pessoa tem que tomar, que tem problema de tontura, ou labirintite, vamos dizer assim, né? Não levantar, ter alguns cuidados? Sim. A maneira de levantar, a maneira de virar a cabeça, tem alguma coisa que pode ser feito para amenizar esse desconforto? Sim. Inclusive, uma causa muito comum de tontura, que é aquela tontura que você tem quando vira a cabeça muito rápido para o lado, quando se abaixa muito rápido. Esse tipo de tontura é chamado vertigem postural paroxística benigna. É um nome comprido, mas basicamente é uma tontura desencadeada por alterações de posição da cabeça. Essa tontura, ela melhora até sem medicação, porque existe um tratamento de treinamento com o olhar, treinamento de posição da cabeça, treinamento de posição do tronco, que é passado geralmente por um fonoaudiólogo, tá? Que se chama terapia de reabilitação labiríntica. Funciona por quê? Porque o labirinto não é o único responsável pelo equilíbrio do corpo. Tá? A nossa musculatura, as nossas articulações, a nossa postura tem um efeito no equilíbrio do corpo e a nossa visão também. Então, às vezes, esses exercícios ajudam a você diminuir a parcela do labirinto que está sendo responsável pelo equilíbrio e fortalecer as outras. Então a pessoa diminui um pouquinho a tontura. Tem aquelas tonturas que se dão porque a pressão cai do pescoço para cima se você, por exemplo, se levantar muito rapidamente. Então essa alteração rápida do fluxo de sangue na cabeça pode dar tontura. Mas isso dá em qualquer pessoa se ela fizer um movimento muito abrupto. Uma pessoa normal vai ter isso. Uma pessoa normal vai ter certo. isso. Aí a gente sempre fala, ó, tá deitado, levanta, senta na cama primeiro, espera um pouquinho. Tá sentado na cama, levanta, fica de pé do lado da cama, que se der tontura é só sentar de volta. Ficou em pé, devagar para começar a caminhar.
Tanto que a gente tem muitos casos de queda de idosos em momentos na noite em que saem para ir no banheiro, por exemplo. Tá. Porque já levanta da cama de Não uma senta, vez, levanta, vai não risco de senta, tontura. já junta o problema do labirinto com problemas articulares, né, de movimentação que ela pode ter, com esse probleminha do fluxo cerebral também, da mudança rápida de postura. E já fica uma dica, né? Levantou, senta e depois, se quiser, vai no banheiro, né? No caso, senta e depois vai no banheiro, né? Devagar. E devagar. Agora, com relação o diagnóstico, geralmente é o clínico, né? Diagnóstico clínico. Tem algum tipo de exame complementar que você possa ter um diagnóstico mais efetivo? De repente, não é da cóclea, não é dessa área do ouvido, é a nível cerebral. Tem como você fazer esse tipo de diagnóstico diferencial? Tem, existe. Existe um exame que a gente chama de vetoeletronistagmografia. Também é um nome bem comprido, mas o pessoal conhece Esquisito. como o teste da tontura. Tá? São testes que a gente faz que mostram se o problema está acontecendo no labirinto. Se o labirinto está muito ativo ou se ele está pouco ativo. E isso dá até noção para a gente de ver qual lado está sendo afetado. Se é o labirinto direito, se é o labirinto esquerdo. E quando a gente não acha alteração ali, a gente vê que o problema não é no labirinto. Aí a gente tem que investigar cérebro, cerebelo, nervo vestibular, que é o nervo que transmite as informações de equilíbrio. E isso aí já é feito por exames de imagem, né? Através de ressonância ou de tomografia com contraste, a gente consegue enxergar todo o caminho do nervo do equilíbrio, né? do ouvido até o córtex cerebral, que é a parte que vai coordenar essas informações do equilíbrio. Beleza. Dr. Francérgio, chegou no final, gostaria que você fizesse suas considerações. Certo. Eu gostaria principalmente de agradecer a oportunidade de esclarecer alguns pontos relacionados à especialidade da otorrinolaringologia, né, e me colocar à disposição aí. Espero voltar outras vezes com outros temas, porque a gente já conversou no começo, é uma especialidade bem com um leque bem amplo de doenças a se tratar. Muito obrigado pela didática, pela exposição. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela audiência e até a próxima quarta-feira. Tchau!